Lucas, número 23, capítulo 23. Queridos irmãos, acompanhem aí, a partir do verso, deixa eu ver, o review, 39, vamos lá, deixa eu ver aqui. A partir do verso 39. Antes de nós começarmos a ler, esse contexto, essa história está a partir do verso 33, mas eu vou ler a partir do 39, que fala da crucificação. Deixa eu só fazer uma observação, antes de nós entrarmos aqui nos versículos que estaremos expondo aos irmãos. A partir do verso 33, então, o evangelista Lucas, ele descreve a crucificação. Irmãos, a cruz, ela se tornou o símbolo do cristianismo, mas eu falava para a Meire essa semana, porque desde antes de ontem mais especificamente, eu vim refletindo sobre esse texto. A cruz não era para ser o símbolo do cristianismo, porque a cruz não surgiu a partir de Jesus, já era o instrumento dos romanos para a crucificação dos malfeitores. Era um castigo que era usado para aqueles homens de crimes odiosos. Os piores crimes que você imaginar eram sentenciados por morte de cruz. Então Jesus só foi mais um. Injustamente. Então os crimes mais horrendos da época eram crucificados ali naquele império de Roma. Muitos judeus já tinham sido crucificados. Muitos. Os judeus estavam sob observação severa dos romanos, subjugados por um império pagão, o império romano. Então as práticas dos judeus não eram as mesmas. Os romanos eram pagãos, idólatras, promíscuos em exageros. Então, tudo que você imaginar de promiscuidade já existia naqueles tempos. Os romanos, eles eram pecadores deliberados, em todos os sentidos. Mas os homens que pecavam com crimes odiosos, horrendos, tidos como malfeitores, eram levados para a crucificação. E Jesus, atribuíram a Jesus crime de insurreição ou de subversão, melhor falando. Atribuíram a Jesus que ele estava querendo ser rei, tomar o lugar de César. Isso levado pelos fariseus às autoridades romanas. E chegou o momento que nem César conseguiu reverter, nem Pilatos conseguiu reverter, mesmo olhando para Jesus, neste homem não há crime nenhum. Mas vocês judeus, da mesma nacionalidade, que primam pelos mesmos mandamentos de Moisés, a lei de vocês estão querendo mesmo levar ele à cruz? Olha, ou vocês crucificam, ou então ele vai levantar uma rebeldia contra vocês, porque tem muitos seguidores já. Dá uma lição nele, matem. E aí Jesus foi levado à cruz. Então a cruz não deveria ser um símbolo do cristianismo de um ponto de vista, porque era símbolo de maldição e não de glória, mas se tornou o símbolo do cristianismo, não a cruz em si, mas a participação dela quando Jesus se entregou, sacrificando a sua vida pelos homens. Daí, amados, pensar na cruz é pensar no sacrifício de Jesus por nós. Pensar na cruz é pensar que ele substituiu. Era para ele estar lá sendo crucificado. Eu como malfeitor, eu como criminoso, eu como pecador desordenado,
mim estar lá, para eu estar lá. Jesus morreu em meu lugar, para que a minha morte, não física necessariamente, mas a morte espiritual, aliás, para que a morte espiritual não tivesse domínio sobre mim. Bem, irmãos, porque Jesus levou do plano físico para um plano espiritual. Enquanto os romanos pensavam que estavam apenas detendo o líder de uma rebelião, conforme a imaginação deles, era Jesus que estava se entregando para pagar o preço por mim e por você, para que nós encontrássemos a mensagem do Evangelho e fôssemos salvos. Meu Deus, na história, por isso, irmãos, que todos os homens em todo o mundo, quando olham a história de Jesus, o admiram, porque não houve um homem ou Deus homem que fizesse isso pelos seus subordinados, pelos seus servos, pelos seus filhos. Só Jesus. Só Jesus. Então a Ele seja a glória, a honra e o louvor. Porque quando nós olhamos para esse capítulo, e a partir do verso 33, dizendo sobre a crucificação de Jesus, merece a nossa reverência, merece a nossa adoração. Mas eu quero ler a partir do verso 39, eu peço que você acompanhe na sua Bíblia. Vamos lá, verso 39 diz: e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo o outro, repreendeu, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Amém? Amados, nos outros evangelhos dizem que existiam dois ladrões ao lado de Jesus, à direita e outro à esquerda, e Jesus no centro. E no verso 39 de Lucas, ele já começa a narrar a compostura dos dois malfeitores. E ele diz que um estava lá ao seu lado, blasfemando, praguejando, com palavrões, maldizendo: olha, se tu és o que dizem que és, o que te proclamaram, tu salva-te a ti mesmo, salva nós também. E ele falava isso ironizando, ele falava isso com sarcasmo. Você imagina o camarada naquela condição e ainda tendo essa indecência naquele momento, naqueles últimos momentos. Diz aqui na leitura que fizemos: enquanto isso, o outro que estava ao seu lado, ele falou assim: olha, você devia se calar, você devia ficar em silêncio, porque você e eu estamos aqui porque merecemos, é a paga das nossas maldades, mas ele nenhum mal fez. E olhou para Jesus e falou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. E aí Jesus olha para aquele homem último que disse essas palavras, disse: ainda hoje, ou hoje eu te digo, estarás comigo no meu paraíso. Amém? Bom, Jesus estava entre dois ladrões, e essa referência que lemos é uma pré-figura a respeito das oportunidades iguais que surgem para todos os homens. O que é interessante
estava no meio de dois homens. Observe isso que eu vou dizer. Inclusive, isso é muito importante. A figura de Jesus ali era o centro. Ele era o centro das atenções, ele estava lá no meio. O que estava de um lado, ele representa muitos de nós, ou melhor, muitos dos homens desde sempre, que se posicionam, mesmo a tragédia da humanidade, mesmo em meio às pecaminosidades humanas, mesmo em meio aos deslizes, aos crimes cometidos, porque nós não, eu acredito que todos nós não cometemos a metade dos pecados ou dos crimes desses homens aqui que estavam na cruz. Eu acredito que entre nós não há assassinos. Possivelmente esses homens eram criminosos perigosos, de alta periculosidade. Não há nenhum aqui entre nós que cometa crimes nessas esferas, mas entre nós tem pecadores, entre nós há criminosos que matam no coração outras pessoas, entre nós há pessoas que desfazem de outras, entre nós há pessoas que não se importam em roubar, não se importam em denigrir outras pessoas. Há entre nós pessoas que não se importam em quebrar regras, pessoas que não se importam com a moralidade, com o bom senso, saem destruindo tudo que está pela frente, não se importa com o que pensa Deus a respeito das minhas atitudes. Entre nós, ou a maioria de nós, ou todos nós, alguns já foram, outros talvez continuam sendo pecadores que agem de maneira que atribui para si condenação, porque o fim de todo pecado é morte. Você entende isso? O fim de todo pecado é morte. O pecado nos leva à condenação eterna. Então estes ladrões, talvez eles nos representem aqui. Pastor, de nada. Ô querido, você está entendendo o que eu estou falando, amém? Quantos de nós, irmãos, estamos deliberadamente, ou pecávamos deliberadamente, ou alguns pecam deliberadamente, perderam já o respeito, perderam o limite, perderam o bom senso, e simplesmente pecam. Está aqui, esses dois ladrões que bem representam. Mas o que é interessante é que existiam dois. Um ao lado de Jesus, tendo oportunidade, irmãos, de ser regenerado, de ser perdoado, de ser ouvido pelo Senhor. Do contrário, ele simplesmente praguejava, ele simplesmente desconsiderava. Ele usou o recalque para esbravejar. Ao invés de ele se importar com ele mesmo, ele era um recalcado. Tu está dizendo que é o Filho de Deus? Livra-te da cruz, livra nós mesmos. E tem pessoas que não são ousadas, mas ousadas por mal. Tem pessoas que perdem a noção de perigo, esbravejam, falam contra Deus, não tem medo a respeito da grandeza de Deus, falam das coisas santas de forma tão vulgar, tão sem medo, que é difícil de acreditar, mas acontece. Pessoas recalcadas, esbravejam como esse ladrão da cruz. Pessoas que usam de cinismo para serem irônicas, como aquele ladrão da cruz. Pessoas cínicas, cara lisa, dissimulados,
que pensam que nunca vão ter paga pelo que planta. Pessoas cínicas que ironizam nas suas oportunidades de acertar. E por isso, está diante daquele ladrão ali. Aliás, o contexto daqueles homens era condenação. Eles estavam condenados à morte. Era só uma questão de horas. Como aquele ladrão, irmãos, usam da sua rebeldia para escarnecer, para falar o que quer, para transferir a culpa para outros. Porque o rebelde, ele não pensa nele, ele não assume culpa. O rebelde, ele não se enxerga, ele sempre vê outro, ele acusa outros, ele se importa em cuidar da vida dos outros, ele está pronto para julgar os outros, para criticar os outros, para fazer críticas em relação aos outros. E assim é esse ladrão aqui. Assim é esse homem que está tido como criminoso e condenado. E quantos não se encontram assim? E quantos perderam a consciência da condição cristã? Você entende isso? Aquele homem parecia que não estava se enxergando onde estava. Ele estava na cruz, sangrando, a ponto de morrer, e ainda tinha capacidade de agir daquela forma. É incrível. Ainda sobrava forças para ironizar aquele momento, de forma cínica e de forma rebelde. Agora, vem cá, irmãos. Quantas pessoas não têm noção que a vida é breve? Estão vivos, mas a qualquer momento podem morrer. E vão vivendo assim, desta forma, esse homem criminoso. Mas aqui também, queridos, mostra que ele estava ofuscando a esperança. A única esperança que aquele homem tinha agora não era mais o perdão de Pilatos. Não era mais uma ação de outros bandidos para livrá-lo da cruz. Não cabia mais nenhum tipo de livramento. A única esperança dele era Jesus. E ele estava desprezando aquela esperança. Quando ele não perdeu a consciência e os últimos tempos de vida dele estava usando de forma vil. Aí eu pergunto para você, irmãos, a salvação estava tão perto dele, e o coração dele estava tão distante, que ele ia morrer em condenação eterna. E assim foi. E essa foi a história desse homem. Mas existia um outro homem que estava sentenciado ao lado de Jesus, do outro lado, com atitude completamente diferente, com comportamento totalmente diferente. Esse outro homem aqui, irmãos, o outro, a consciência dele o levava à confissão. Ele chegou para o outro ladrão e falou assim: olha, presta atenção, fique em silêncio, te poupas a ti mesmo, poupas a ti mesmo, poupas a nós, e principalmente a esse Jesus, porque nós estamos nessa condição porque pecamos. Aquele homem tinha uma consciência tão grande porque estava ali. A ficha dele tinha caído, a escama dos olhos tinha caído, ele caiu em si, ele chegou àquela condição dele. A vida estava escorrendo das mãos com água que nós tentamos juntar e escorre das mãos. E aquele homem tinha uma consciência tão tremenda da culpa dele que o levou à confissão: Senhor, olha, ei, presta atenção, Ele é Jesus. Na verdade, Ele é a nossa única salvação, a nossa única oportunidade. Só temos a Ele, mais ninguém. Cala-te, vai refletir no que você está falando. Ah, irmãos, esse homem aqui, esse segundo homem,
do outro lado da cruz, ele teve consciência e levou a confissão. Esse outro homem, amados, ele tinha um senso de brevidade da vida que o levou à entrega total. Este homem, ele percebeu a vida está breve para nós dois. Preste atenção, estamos morrendo. E deixa eu falar uma coisa: a morte física é uma realidade para todos nós, sabemos disso, a não ser que Jesus volte num tempo e nos arrebate. Se isso não acontecer, a morte física é uma realidade para todos nós. E deixa eu te dizer uma coisa: aquele homem estava com a consciência da brevidade da vida dele. É só mais algumas horas e já vamos deixar de existir. E essa consciência da brevidade da vida o levou à urgência de entrega. Irmãos, esse senso de brevidade tem que nos levar a termos comportamentos diferentes. Esse senso de brevidade, porque a própria Bíblia diz que nós somos como a flor do campo, que nascemos, temos formosura, e olha que formosura aqui. Temos formosura, mas soprando dessa flor, o hálito do Senhor, com o tempo vai se desfazendo. Eu já estou me desfazendo, não estou naquela formosura não. Mas vai se desfazendo. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor que permanece eternamente. Mas a planta, como eu e você, ela passa. Ela passa. Eu já estive em alguns velórios aqui, em alguns funerais. Aqui em Sergipe, já acompanhei alguns. E é triste esse momento. É triste esse momento em que os parentes queridos e próximos olham aquele querido de coração, aquele amado, aquele ente querido, acabou ali. Deixa eu falar uma coisa. Eu lembro do meu pai. Eu lembro do meu pai com 30 e tantos anos. Eu estou com um pouco mais do que isso. O tempo vai passando. Daqui uns dias meu pai faleceu. Já falei isso aqui. Se o Senhor não voltar antes, qualquer dia desse sou eu. Mas não é para mim que esse vai ser só eu não. Todos vocês, todos nós. Porque já está escrito. Amados, a vida é breve. E este homem da cruz, ao lado de Jesus, este criminoso, este homem delinquente aqui, teve a consciência da brevidade da vida e falou: Senhor, urgentemente eu te peço, lembra-te de mim. Lembra-te de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim. Me dê a tua graça enquanto é tempo. Me abençoe, Senhor, antes que eu morra. Mas a gente pensa que não vai morrer às vezes, né? E a gente não pega essa bênção do Senhor. Amados, este homem do arrependimento, a súplica, quando ele viu que a vida era breve, quando a ficha caiu, a sua consciência da culpa chegou, ele confessou. E quando ele se arrependeu, ele suplicou, sabendo que a salvação só podia ser naquela hora em Jesus. Senhor, lembra-te de mim. Lembra-te de mim, não te esqueças. Eu já falei, Senhor, que eu tenho culpa. Eu já falei, Senhor, no que estava nas entrelinhas do seu discurso era: eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Se eu pudesse sair dessa cruz. Se eu pudesse ser descravado dessa cruz e começar de novo. Talvez eu fosse teu discípulo por toda a minha vida. Se eu tivesse mais oportunidade. Se eu pudesse descer daqui para abraçar a minha esposa e falar: tudo vai ser diferente. Se eu
podem, está no seu poder fazer o bem e não faz, pecam. Ah, se eu pudesse sair dessa cruz, ah, se eu pudesse, ah, se eu pudesse. Mas eu estou aqui por justa causa. Cala-te, outro malfeitor. Jesus, lembra-te de mim, por favor. Ah, se eu pudesse sair dessa cruz agora, e me ajoelhar aos teus pés e beijar os teus pés. Ah, se eu pudesse chorar, porque o Senhor não está aqui, o Senhor não deveria estar aqui, como aqueles que estão olhando, como a tua mãe, teu discípulo amado estão ali chorando por ti, mas nem lá que vai sair mais do meu rosto. Ah, Senhor, se eu pudesse recomeçar, mas já que eu não posso, não te esqueças de mim, Senhor. Eu sei que a salvação só está em ti, a minha redenção só está em ti. Eu não tenho outro tempo a não ser esse agora. Então, nesse momento, lembra-te de mim com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou. Eu confesso que eu sou pecador, me arrependo e quero a salvação em ti, Senhor. Por favor, me salve. Quando eu li esse texto, eu parei para observar qual foi a atitude de Jesus. E vi que Jesus não se voltou para o criminoso dissimulado. E vi que Jesus não se voltou para o criminoso cínico, irônico. E eu vi que Jesus não se voltou para o criminoso rebelde assumido. Eu vi que Jesus não se voltou para o criminoso recalcado. Eu vi que Jesus não se volta para aqueles que são duros de coração e insistem em ser. Porque até um coração duro que permite, que olha para Jesus com temor e reverência, ele pode ter a graça de Deus. Mas aqueles que se rebelam, que se firmam na sua rebeldia, e que mesmo na condição de oportunidade, como teve aquele ladrão, se mantém daquela forma, conscientemente, nem a esses Jesus vai poder fazer nada, porque eles não querem. Mas a atitude de Jesus para o outro, quando aquele homem rasgou o seu coração, quando aquele homem confessou os seus pecados, presta atenção, em nome de Jesus, nos há poder quando nós rasgamos o nosso coração, quando nós confessamos os nossos pecados, quando nós ficamos desnudos diante de Deus, quando a gente se ajoelha ou se prostra aos pés do Senhor, e fala: Senhor, eu quero abrir meu coração, e fala: Senhor Deus, essas culpas são minhas mesmo, eu confesso, dói, mas eu confesso, é vergonhoso, mas eu confesso, eu sei que estou te desagradando, mas deixa eu confessar porque está doendo, mas eu confesso e me arrependo, Senhor. Eu não só confesso, porque é incompleto para Deus, eu confesso e me arrependo, eu confesso, Deus, se eu pudesse mudar a história da minha vida, mas já que eu não posso, eu queria mudar daqui para frente. No caso do ladrão, eu já não podia mais, porque era sentença em correr naquela hora. Deus não fez nenhum livramento físico para ele, mas ele falou: Senhor, eu confesso e me arrependo. E ainda, ele confessou, se arrependeu e ele clamou ao Senhor, porque um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Uma voz que suplica do íntimo do seu coração, disposto a mudar os seus caminhos. Ah, meu irmão, o Senhor veio ao encontro deles. E Jesus volta assim para aquele homem e fala: hoje mesmo, hoje, ainda hoje, não passa de hoje, eu te digo agora, que estarás comigo no paraíso. Aleluia, glória a Deus. Oh, meus irmãos, quantas pessoas são milagrosamente alcançadas pelo poder de Deus quando confessa, quando se arrepende,
quando se entrega ao Senhor, vai ouvir isso de Jesus. Hoje, não é amanhã, é hoje. Você não vai, eu vou me planejar, não dá certo. Eu vou deixar os pouquinhos, não dá certo. É entrega total e radical a esses. O Senhor fala, hoje, ainda hoje, começa hoje, milagre. Glória a Deus. Você vai fechar os olhos aqui, mas você vai abrir na eternidade comigo. Tem um lugar melhor para você. Esses são alcançados. Eu não sei você, meu irmão, mas eu quero ser alcançado pelo Senhor. Eu não sei você, mas eu quero ser alcançado por essa misericórdia, essa graça todos os dias. Porque hoje mesmo, eu quero, com alguns irmãos que estejam aqui, querendo dizer, Senhor, eu confesso. Esses dias eu tenho pensado, eu estava aconselhando uma pessoa hoje por telefone, lá do Maragim, e eu falava assim, eu vou repetir uma frase que o pastor amigo meu me disse há muitos anos atrás. O maior tribunal diante de nós é a nossa consciência. Esse é o maior tribunal. Nem são homens, é a nossa consciência. Não deve ser homens, é a nossa consciência. E a nossa consciência cristã. A nossa consciência cristã. E na sua consciência cristã, e na minha consciência cristã, nós sabemos que devemos confessar a Deus. Nós sabemos quais são os desvios de rota. Nós sabemos quais são os crimes, os delitos, os pecados. Nós sabemos quais são os limites que foram estipulados pelo próprio Deus, nós passamos sem escrúpulos. Nós sabemos, quando nós falamos porque queremos falar e magoamos quem quiser magoar. Nós falamos quando esbravejamos como aquele ladrão. Nós sabemos, aliás, nós sabemos. Nós sabemos quando nós, irmãos, falamos que não deveria. Passamos por cima de alguém, menosprezamos pessoas. Nós sabemos quando mentimos deliberadamente. Nós sabemos quando nos distanciamos da glória de Deus. Às vezes está tão pertinho, o Senhor está dando tantas oportunidades. Estamos aqui hoje. Eu falo sempre isso. Os irmãos me veem e às vezes sempre na oração de pregar, Senhor, muito obrigado por essa oportunidade. Parece uma reza, mas não é. É porque eu não tenho outra coisa para falar para Deus e agradecê-lo pela oportunidade de reencontrar com a palavra e Ele falar para nós novamente num ponto como esse. Por isso, queridos, aquele ladrão, ele não teve a consciência, do lado dele estava Jesus. E ele perdeu a oportunidade, enquanto o outro, não é minha única oportunidade, é minha única oportunidade. E às vezes nós não pensamos nisso. Pensa nisso. Pensa nisso. Pensa nisso, pastor amigo meu, outro pastor. Eu encontrei depois de muitos anos lá em Camaragibe, depois de muitos anos. Eu estudei com a esposa dele, no seminário. Depois de muitos anos, quando eu vejo ele tinha sido recém-operado, tá? Ele foi aberto e tirado do coração, ele entrou em coma. Ele conta uma experiência que não lembro detalhes, mas parece que ele chegou a pagar. Trouxeram ele de volta. Ele falou, Tarcísio, essa foi a maior experiência da minha vida. E eu voltei para ser diferente. Eu voltei para aproveitar esta vida da melhor forma que eu puder aproveitar, porque a outra já é certa. Mas essa que Deus me deu. Eu não quero mais perder tempo com bobagem, meu irmão. Eu não quero mais viver de forma tão idiota como eu estava vivendo. Ele já era pastor. Então eu deduzo que ele era um pastor idiota. Assim como algumas vezes eu também. E só eu falo isso. Você não deve falar isso não. Mas tem irmãos que estão vendo de forma idiota também. Então tem irmãos e tem pastor idiota aqui. Sabe por quê? Porque nós fazemos bobagens, nós fazemos idiotices,
nós perdemos tempo, nós somos tolos e vis muitas vezes. E o dia do nosso encontro com Jesus está se aproximando. O que temos preparado? Como é que você está preparado? Você está se preparando? Você está pronto? Aquele ladrão, ele não teve noção, um não teve noção, o outro teve uma consciência brilhante. Aqueles pecados que levaram ele à crucificação estavam sendo perdoados por Jesus. A sentença da morte era certa, mas os seus pecados estavam sendo perdoados por Jesus. Ele estava sendo liberto naquele momento. Ele estava sendo liberto daqueles escravos espirituais, daquela prisão eterna. Foi um milagre que aconteceu no momento, irmãos, que ele ia ser condenado para o resto da sua vida. E ele estava tão consciente que ele falou: Senhor, eu vou usar minhas palavras, mas veja se não foi em outras palavras às vezes. Quando ele falou: Senhor, lembra-te de mim quando passares para o outro lado. Quando chegares no paraíso, lembra-te de mim, me chama, me permite estar contigo, porque eu sei que aqui, essa morte física já é eterna, e eu já estou chegando nela. Ou seja, ele nem está mais pedindo pela sua vida aqui, mas pela sua vida eterna. Veja a consciência, que às vezes passa de nós essa consciência. Às vezes nós pensamos aqui nos nossos bens materiais, nós pensamos aqui, irmãos, nos alimentando de tantas coisas que tomam o nosso tempo, enquanto podemos usar da melhor forma possível aqui. Porque eu acredito que se aquele ladrão voltasse, se ele não fosse crucificado, olha, queridos, quer um exemplo? Eu quero terminar com esse exemplo. O endemoniado gadareno. Aquele homem, ninguém livrava ele das cadeias, ninguém livrava ele daquela condição horrenda. Atormentado, aprisionado, distante de toda a sua condição. Olha, preste atenção, os demônios que estavam na vida do gadareno distanciaram ele de todos, da sociedade que ele vivia. Ele, lembra que ele era acorrentado? Ele não se acorrentava não. Nos seus momentos, penso eu, pela lógica, que nos momentos de lucidez que os demônios o deixavam, que ele estava todo, irmão, sem força, acorrentavam ele. Acorrentavam ele. O condicionavam a uma condição de animal. E queriam ele longe, porque perto ele estava sendo uma presença não desejável. E aquele homem correu para o cemitério, porque lá passou a ser a morada dele, entre os sepulcros, entre coisas mortas, entre sensação de morte. Aquele homem estava atormentado. Jesus foi lá e o libertou. E quando ele foi liberto por Jesus, ele disse: Senhor, deixe-me te seguir. Eu vou atrás do Senhor, por onde o Senhor for, agora a minha vida é tua. Aí Jesus bateu nas costas dele e falou: você vai me seguir sim. Meditando as minhas palavras, ouvindo minha mensagem, pregando o meu evangelho. Mas vai refazer tua vida agora de forma correta. Vai endireitar teus passos, volta para os teus. Vai lá refazer tua família. Vai lá ver teus amigos novamente. Vai lá praticar as coisas certas agora. Fecha as brechas. Vive com dignidade. Vive na linha. Ama a Deus sobre todas as coisas. E aquele homem se tornou o maior pregador da sua época, das regiões próximas. Quando você lê um pouco a história, você entende isso. Assim seria aquele ladrão que confessou, se arrependeu e suplicou para que Deus tivesse misericórdia dele. E no final, a observação é: qual desses homens estavam me representando você? Não, pastor, o malfeitor me representa.
pastor idiota, não seja um ovelha idiota. Eu quero dizer o seguinte: para pensar, os crimes são diferentes, a condição é diferente, mas quantas vezes achamos que somos o certo, quantas vezes batemos o peito, bravejamos, com rebeldia, com arrogância, desfazemos de pessoas, não queremos importar com as oportunidades de Deus e até praguejamos. Isso são crimes. Isso são crimes espirituais, são pecados que levam à condenação eterna. Ou aquele outro: Senhor, eu quero confessar, porque eu quero deixar, e eu quero a tua graça sobre mim. E não é para amanhã ou para depois de amanhã, se o Senhor puder. Hoje, responde o Senhor, hoje é o dia da salvação, hoje é o dia da libertação, porque amanhã pode não ter tempo nem para mim nem para você. Hoje, porque deixa eu dizer um negócio: nas mãos dos soldados estavam os chicotes, os soldados, os centuriões, a cúpula militar estava ali como aquelas autoridades punindo aqueles homens. Mas existem demônios, presta atenção, porque isso é Bíblia. Existem demônios, hierarquia de demônios e brechas que Satanás olha para Deus e fala assim: olha esses aí, estão me dando brechas para eu ir andar contra eles. Então eu vou chicotar, eu vou crucificar e eu vou matar. Porque essa é a missão de Satanás: matar, mas é de Jesus da vida e vida em abundância. E você escolhe hoje, porque hoje Ele tem vida mais para nós. Hoje Ele pode perdoar os nossos pecados, confessarmos. Hoje Ele pode, de fato, se nos arrependermos, Ele nos livrar da morte eterna. De fato, hoje nós podemos vislumbrar uma graça, um poder, um perdão e uma paz que só Ele dá. Hoje, não é amanhã, é hoje. Por isso, nesse momento, eu quero concluir essa palavra, dizendo, queridos, o que foi de brincadeira que eu falei, deixa claro, só foi uma brincadeira, ninguém ensinou o que eu falei. Vamos deixar só o pastor, meu amigo, com aquele histórico de idiota para lá. Mas vamos pensar como temos agido, porque hoje o Senhor está aqui. Hoje o Senhor está aqui. Eu peço que você fique de pé em nome de Jesus, por favor. Aos irmãos que estão aqui. Nós vamos orar. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Qual a sua condição? Qual é a sua condição? Qual é a sua condição? Eu já tive. Não pense que quando eu pergunto qual é a sua condição, eu deixo de olhar para mim. Não pensa nisso. Alguém já fez algumas caminhadas comigo e já me ouviu dizer: eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar. Eu já falei: caramba, a igreja. Mas antes da igreja, eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar. Não transfira a culpa nesse momento. Não se isente de nenhuma delas. Quais têm sido os seus pecados? Que diante de Deus, diante da espiritualidade, você está mal. Diante do inferno, ele está com um chicote na mão, porque ele tem uma sentença contra você. Peca nessa área, dá brecha nessa área, está faltoso nessa área, é vil nessa área, é promíscuo nessa área. Aí fala: condenação, cruz, morte eterna. Se você está numa condição que você já foi para a cruz e está pregado, lembra, Jesus está do teu lado.
do teu lado para te livrar da condenação. Amém? E a única diferença agora é final. É porque o ladrão, ele estava crucificado e pregado. Ele não teve como sair. Você e eu não. Nós somos libertos espiritualmente. E nós podemos, a partir de hoje, mudar o nosso comportamento. Mudar o comportamento. Deixar de levar uma vida de malfeitor para passar a ter uma vida de benfeitor. Uma vida de paganismo, de pecado deliberado, para uma vida santa na presença do Altíssimo, na certeza no íntimo do coração que tem um lugar preparado para mim e para você. Tem um lugar preparado para mim e para você. Você pode crer nisso também. Faça a sua oração em nome de Jesus. Comece a orar ao Senhor agora. Não é mais aquele homem, aquele ladrão da cruz. É você que pode se apresentar ao Senhor. Sou eu. Posso me apresentar ao Senhor e dizer: Senhor, me livra dessa condenação, porque eu já tive consequências suficientes. Me livra, Senhor, fechando, porque eu já tive fechados. Oh, Senhor, me livra, o Senhor tem poder para me livrar. Eu acredito profundamente que a palavra para você, como pode ser para mim, se confessarmos, nos arrependermos, clamarmos agora, sem vergonha, sem pensar em que horas o culto vai acabar, sem pensar em chegar em casa e vou assistir, caramba, aqui eu estou. Pensa no teu livramento e na tua salvação, porque hoje pode chegar paz ao seu coração, porque hoje você pode se livrar dessa condenação. E eu não leio a vida de ninguém, nem estou julgando ninguém, porque talvez eu esteja na sua mesma condição. Mas se nós nos apresentarmos a Deus, a nossa história pode mudar, queridos. Então ora no nome de Jesus, faz sua oração. Não tem pressa de sair da presença de Deus. Não tem pressa. Fala com Ele agora, usa as tuas palavras. Porque aquelas que eu li foram a daquele homem. Quais são as suas para o Senhor? Em nome de Jesus, olha. Diante dessa mensagem que você ouviu nessa noite, como você se encontra? Qual é a sua resposta para Deus? Nós podemos orar juntos aqui. Há algum encontro dessa palavra que foi de encontro a você? Em alguma circunstância, alguma reflexão sua pessoal, mesmo que não sejam os mesmos crimes, mesmo que não sejam os mesmos pecados, mesmo que o cenário não seja o Gólgota aqui, o Calvário, mas uma realidade espiritual, você sabe do que eu estou falando. Mesmo que não sejam as mesmas bravezas que você às vezes fala, se desculpando ou transferindo a culpa, talvez sejam outras. Olá, sei lá, irmãos. Mas eu quero orar pela nossa salvação nessa noite. Eu estou falando salvação dessas situações que não precisamos estar delas. Em nome de Jesus. Eu não vou falar ninguém especificamente aqui.
pedir para eu falar com todos que quiserem. Todos que quiserem, oramos juntos aqui. Humildemente. Se tivermos pessoas que entenderam a mensagem, que neste momento, de forma muito humilde, quebrantado, dá um passo à frente para nós orarmos juntos aqui. Vem, porque nós já estamos terminando a programação. Vem orar comigo. Alguém nessa condição quer dizer, Senhor, a minha vida, a minha alma, o meu coração, o meu comportamento, eu quero ser livre hoje dos maus caminhos, dos maus pensamentos, daquilo que me traz condenação hoje. Eu quero hoje abrir o meu coração e falar, sou eu, Senhor. Eu não quero olhar para ninguém. Eu não quero achar que ninguém, ó Deus, está numa condição maior do que eu sou um pecador. Mas eu peço que o Senhor me redima nessa noite. O Senhor falou hoje para aquele homem na história, fala hoje para mim, vê o meu alcance, porque eu não me justifico sozinho, eu preciso do Senhor para me justificar. Por isso eu quero convidar, se mais alguém gostaria de orar conosco, está com o coração quebrantado, a mensagem chegou até você, vem aqui à frente se tem mais, porque nós já vamos orar. Se tem mais, sai do seu lugar, vem orar comigo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, enquanto é tempo, vem declarar aqui, vem abrir o coração e apresentar-se ao Senhor, em nome de Jesus. Não fica preso no seu lugar, não. Se tem mais alguém, vem. Não se preocupa se alguém vai olhar para você e olhar para você como pecador. Não, gente, todos nós somos, porque pecamos. Mas é diferente. Se você está pecando em algumas áreas de forma deliberada, vem cá. Em nome de Jesus, ora juntos. Em nome de Jesus. Senhor, nesse instante, por mim, ó Deus, por quem está aqui à frente, a nossa alma tem prazer no Senhor, nosso coração se deleita com a beleza do Evangelho, com a libertação que há no Evangelho. Nós te amamos, Senhor, pelas oportunidades, pelos privilégios da salvação.